Boa tarde, alunos do sexto ano. Espero que todos estejam bem. Bem-vindos ao segundo bimestre. Hoje iniciamos mais um bimestre do ano letivo. Que esse bimestre seja um bimestre cheio de paz e de muitos desafios vencidos. Espero que vocês se preparem o suficiente, deem o seu melhor, se entreguem aos estudos, não percam tempo. Aproveitem tudo que está sendo disponibilizado, nossas videoaulas, nossas atividades, cumpram com suas atividades, para que nenhum de nós sejamos prejudicados, nesse processo. Se Deus quiser, em breve tudo isso vai passar, mas enquanto não passa, vamos já ao nosso melhor, Então, nesse bimestre, nós teremos assuntos novos conhecimentos, novos saberes. Eu coloquei aí para vocês os principais assuntos que nós vamos trabalhar durante o bimestre. Nessa disciplina de português, temos a parte gramatical, que tem a ver com as regras do português, e temos a parte ortografia, que se preocupa com a escrita das palavras. Então, em gramática, trabalharemos oração, a parte de sujeito e predicado. Oração são as frases que possuem verbo. Vamos estudar o sujeito, que é quem pratica a ação do verbo, das frases. Sintagma nominal e sintagma verbal, outro assunto bastante complexo, que vai exigir muita atenção de vocês, mas é um assunto essencial. Substantivo, que é a principal classe de palavras que temos no português, é a mais complexa, a que tem mais classificações, é a que é mais importante para a gente. E em ortografia temos sílaba, vamos trabalhar ditongo, tritongo e hiato, dígrafos e encontros consonantais. Nessa parte de ditongo, tritongo e hiatos tem a ver com encontros vocálicos, e vamos ver também encontros consonantais, o encontro das vogais e o encontro das consoantes numa mesma sílaba. Vamos trabalhar com acentuação, que é muito importante vocês saberem acentuar corretamente as palavras, e principalmente com a acentuação dos monossílabos tônicos e das oxítonas, certo? Então, é um bimestre bastante complexo, destinado a vários assuntos. Então, por isso que vocês devem se doar mais, prestar atenção, procurar dar o seu melhor em cada aula, certo? Então, para iniciar o nosso bimestre, nosso foco maior hoje será em sílaba. Vamos trabalhar ditongo, tritongo e hiato. O que quer dizer cada uma dessas? Então, vamos analisar os encontros vocálicos. Que o que é? O encontro vocálico é quando temos duas ou mais vogais em uma palavra, em uma sílaba só. Então, quando vemos que existem duas vogais em apenas uma sílaba, acontece que na divisão silábica, temos que ver onde cada vogal dessa vai ficar. Se vão se separar, se vão permanecer juntas. Por isso que existem essas três classificações. Ditongo. O que é ditongo? Ditongo é o encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma palavra. Ao separar as sílabas, as vogais não se separam. Então, quando eu digo ditongo, é quando, na divisão silábica, as duas vogais elas não se separam. O exemplo claro que temos aí é na palavra saudade. Sal, da, de. O A e o U da sílaba sal não se separaram, permaneceram na mesma sílaba. Então, nesse caso, ocorreu o ditongo. Tritongo, como o nome já diz, tri vem de três. Ditongo vem de duas e tritongo vem de três. Então, no caso, tritongo é quando tem três vogais na mesma sílaba. Se encontram uma vogal e duas semivogais. Mais à frente eu vou explicar para vocês a diferença de vogal e semivogal. Nós temos 5 vogais, que é o A, E, I, O, U, mas o I e o U, em alguns casos, eles assumem papel de semivogal. Ou seja, uma vogal que ela vai estar auxiliando outra vogal que tem um som mais forte na palavra. Mais à frente eu vou explicar melhor isso para vocês. Então, se ditongo acontece quando duas vogais estão na mesma sílaba e não se separam, tritongo
é quando existe 3 vogais numa mesma sílaba e elas não se separam. Ditongo, 2 vogais que não se separam. Tritongo, 3 vogais que não se separam. Eles têm até nomes parecidos, semelhantes, né? Terminam com tongo, ditongo, tritongo. O que vai mudar é a questão do di, que se refere a 2, e tri, que se refere a 3. Já o hiato é quando 2 vogais se encontram na mesma palavra, mas quando a gente separa essas palavras, faz a separação silábica dessa palavra, essas vogais elas vão se separar também. O exemplo que temos é a palavra moeda. Então, moeda, o E ficou separado do O. Na palavra eles são juntos, mas quando a gente faz a divisão silábica, o E se separou do O. Então, nesse caso, ocorreu hiato. Certo? Então, aí embaixo tem uma observação que quer dizer o quê? Veja a palavra queijo. Apesar de ter 3 vogais, a palavra queijo não é um tritongo. Por quê? Porque a gente não pronuncia o U, a gente não diz coejo, a gente diz queijo. O U tá ali só auxiliando o que, mas ele não é pronunciado quando a gente fala. Então, é importante que a gente leia as palavras com atenção, para que a gente perceba o som que essas palavras têm, para que a gente possa classificar a divisão que aconteceu, o encontro que aconteceu, se foi ditongo, se foi tritongo. Nesse caso, queijo não foi tritongo, porque a gente não pronuncia o U. Já na palavra saguão, a gente pronuncia o U, guão. Quando a gente pronuncia o U, nesse caso, de acordo com o som, sabemos que temos as 3 vogais sendo pronunciadas, sendo consideradas no som. Então, nesse caso, saguão acontece tritongo, mas em queijo não acontece, justamente por causa da questão do som que o U vai ter na palavra. Então, aqui, vogal e semivogal. A vogal é o som forte de uma sílaba. Toda sílaba, toda e qualquer sílaba tem uma vogal. A vogal é a base da sílaba. Não existe uma sílaba sequer que não tenha uma vogal. Não existe sílaba sequer que seja formada apenas por consoante. Então, toda sílaba vai ter uma vogal. Então, a vogal tem um som mais forte e a semivogal é o som do I ou do U quando pronunciamos de forma fraca. Então, somente o I e o U poderão ser semivogais, nunca o A, o O ou o E. Apenas o I e o U que podem exercer essa função de semivogal. Uma semivogal aparece em uma sílaba acompanhada de uma vogal. Então, se na sílaba tiver 2 vogais, uma vai ser vogal, a outra vai ser semivogal. Se tiver apenas uma vogal, ela vai ser apenas vogal. Então, a vogal é a base da sílaba, nunca vai existir sílaba sem ela. Caso ela esteja acompanhada de outra vogal, é porque uma assume papel de semi e uma é a vogal propriamente dita, certo? Como, por exemplo, temos aí água. O U é semivogal, porque o som dele é mais fraco. E o A, água, é um som mais forte, então o A, nesse caso, vai ser vogal. Réu, o E, vai ser vogal e o U, semivogal. Dia, o I, semivogal e o A, vogal. Então, podemos observar que apenas o U e o I assumem esse papel de semivogal, certo? Assistam com atenção esse vídeo. Se vocês ainda tiverem dúvidas, assistam mais de uma vez, porque é um assunto um pouco complexo. Eu sei que vocês vieram há pouco tempo do 5º ano, mas agora no 6º a gente vai se aprofundando cada vez mais nos assuntos, então é importante que vocês leiam com atenção, observem com atenção. E a nossa atividade da semana está nas páginas 19 e 20. É sobre esse assunto, ditongo, tritongo e hiato. Vocês vão responder da questão 1 até a questão 5, certo? Assistam o vídeo, leiam as questões com atenção para que respondam da melhor forma possível, certo? Bons estudos, cuidem-se para que a gente possa sair dessa pandemia o mais rápido possível. Tenham uma boa tarde.